E com a presença do ex-presidente Lula, as centrais sindicais realizam o 1º de maio em um ano decisivo para a classe trabalhadora. De forma unitária, as entidades organizam o evento neste domingo na Praça Charles Miller, diante do portão principal do estádio do Pacaembu, aqui em São Paulo. Para falar sobre essa questão, nós conversamos agora com o Sérgio Nobre, que é o presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores. Boa noite, Sérgio. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Maria Tereza. O prazer é todo meu estar aqui com vocês e parabenizar pela qualidade do programa. Maravilha, o prazer é todo nosso, Sérgio. Sérgio, nesse domingo, 1º de maio unificado, todas as centrais, o 1º de maio nacional que será realizado aqui em São Paulo. Um ano importante para a classe trabalhadora, as centrais vêm se mobilizando, já entregaram uma pauta no Congresso Nacional dos Trabalhadores. Imagino que neste 1º de maio vocês vão evidenciar essa situação, né, Sérgio? Você sabe que o dia 1º de maio ele é o Dia Internacional da Classe Trabalhadora, é um dia em que os trabalhadores de todos os países do mundo se reúnem para refletir sobre o momento atual e pensar as lutas do futuro. No Brasil não vai ser diferente, né? Na Praça Charles Miller, nós vamos refletir muito sobre a situação do Brasil, que a gente já tem dito que é a pior que nós já vivemos, né? Mais de 650 mil mortos na pandemia de coronavírus, na sua maioria os mais pobres, a classe trabalhadora. Nós temos mais de 1/3 do nosso povo que ou está desempregado, ou está vivendo de bico, ou está no desalento. Nós temos um governo, na verdade um desgoverno, né, de Bolsonaro, que ataca sistematicamente as instituições, ataca a democracia, ataca os trabalhadores, suas organizações. Então o momento é grave. E o 1º de maio é refletir sobre tudo isso. A população brasileira precisa entender a gravidade da situação por que passa o Brasil e nós precisamos mudar de rumo. E não tem mudança de rumo com Bolsonaro governando. Então esse é o recado que nós queremos dar na Praça Charles Miller. Nós queremos uma praça lotada, com unidade de todo o movimento sindical, todas as centrais sindicais vão estar ali querendo um Brasil novo, com democracia e mudança a partir das eleições desse ano, que serão decisivas para definir, né, o que será o Brasil nos próximos anos. Então esse é o grande desafio do 1º de maio. Sérgio, queria saber duas coisas, 2 em 1 aqui a pergunta. A primeira, queria, Sérgio, que você comentasse a escolha da Praça Charles Miller, achei emblemático, já foi, o 1º de maio já foi em outros locais, mas a escolha, então, deste local, na Zona Oeste, próximo da Avenida Paulista, em São Paulo, e a expectativa da presença do ex-presidente Lula? A escolha foi porque é um local histórico, né? Nós tivemos ali grandes manifestações, inclusive pelas eleições diretas. Então a gente queria dar esse simbolismo mesmo, porque de fato o momento que a gente vive é bastante grave. O Bolsonaro não esconde a sua intenção golpista, ele tenta colocar em dúvida o processo eleitoral, a urna eletrônica, que é uma referência no mundo em termos de eleições. Ele ensaia não reconhecer o resultado. Portanto, a democracia no Brasil está em risco e é hora da classe trabalhadora entrar em campo, porque a democracia é muito mais do que o direito, né, de votar, de se expressar. A democracia é uma sociedade que protege os trabalhadores, que gera novos direitos e que respeita os direitos, e é na democracia que os trabalhadores avançam nas suas organizações e em conquistas. Na ditadura é o contrário. Na ditadura, aqueles que são primeiros, né, são reprimidos, é a classe trabalhadora e as suas organizações. Por isso, da escolha do local simbólico, a Praça Charles Miller, cabe muita gente ali, e essa é a foto que a gente quer mostrar para o mundo, que a classe trabalhadora está unida e que não aceita Bolsonaro e que quer um Brasil novo. E sobre a expectativa para a presença do ex-presidente? O presidente Lula é a maior liderança, né? O presidente Lula é a maior liderança que a classe trabalhadora construiu no Brasil. Vencer as eleições, né? As eleições vão ser muito duras, mas é o presidente Lula que tem condições de vencer. Então essa história de terceira via não existe. Só tem uma pessoa capaz de derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo, que é o presidente Lula. Agora, vencendo, nós vamos ter um desafio maior, que é fazer o país voltar a recuperar empregos, o desenvolvimento, a democracia, o respeito do planeta que ele já teve um dia. E aí o presidente Lula é essa figura. Aliás, as eleições no Brasil têm uma expectativa muito grande em todos os países da América Latina, no mundo inteiro. Recentemente, a CUT fez um encontro internacional com várias centrais sindicais do mundo e todos são unânimes em dizer e que a eleição no Brasil, a eleição do presidente Lula vai ser o fato mais importante para a classe trabalhadora no planeta,
porque a vitória do Lula não é uma vitória dos trabalhadores brasileiros, é uma vitória de toda a classe trabalhadora no planeta. O mundo precisa de uma liderança que fale pela paz, pelos direitos humanos, pelos direitos da classe trabalhadora, e o Lula vitorioso, com a pujança do Brasil, pode ser essa liderança que está fazendo muita falta no mundo hoje. Sérgio, esse 1º de maio em especial, imagino que, nesse exemplo que vocês estão dando de unidade com as centrais sindicais, maiores centrais sindicais do Brasil, unidas em cima de um propósito, nós temos cada vez mais notícias desoladoras no que diz respeito à situação dos brasileiros e brasileiras, né? Fome, as pessoas correndo atrás de caminhão para pegar osso de lixo, desemprego batendo na porta do dia de milhões e milhões de brasileiros. E uma das pautas do 1º de maio é a revisão da reforma trabalhista, mas vocês deixam claro, uma revisão de forma negociada, diferente do que foi feito lá atrás. Fala um pouco mais para a gente sobre essa questão dessas bandeiras de vocês, especificamente da revisão da reforma trabalhista e a luta pela democracia no país, Sérgio. Na verdade, mais do que a revogação, que na verdade não teve uma reforma trabalhista, o que teve foi um desmonte da legislação trabalhista. O que houve no governo Temer e aprofundou no governo Bolsonaro foi a legalização da fraude, do desrespeito aos direitos da classe trabalhadora, e nós precisamos, na verdade, de uma nova reforma. Uma reforma que coloque a legislação trabalhista brasileira no século XXI, que seja uma legislação moderna, adequada a essa nova classe trabalhadora que saiu da pandemia com mudanças profundas. Nós precisamos ter uma legislação protetora, nós precisamos que o povo entenda que não há democracia, não há liberdade em nenhum país do mundo que não tenha um movimento sindical, uma sociedade civil organizada, portanto os sindicatos são importantes. Então, esse é o debate que nós queremos fazer. Nós precisamos de uma legislação nova. Nós não podemos mais, em pleno século XXI, ter mais da metade da classe trabalhadora sem proteção social, sem carteira assinada, na informalidade. Nós não podemos ter 1/3 do nosso povo que não tem renda suficiente para sustentar a família, vive de bico, trabalha 4, 3 horas por dia porque não tem emprego de jornada integral. Nós precisamos gerar emprego na engenharia, na ciência, na tecnologia, que é isso que nós queremos. Nós queremos produzir carro, avião, produto de alta tecnologia. É isso que o país precisa. E nós, infelizmente, estamos nos retrocedendo. O país está se desindustrializando de maneira muito rápida. Nós estamos voltando a ser o que a gente era na década de 50. Exportador de alface, exportador de laranja, exportador de minério de ferro e importador de máquinas, de equipamentos. Isso não assegura o futuro do Brasil. Nós temos que inverter isso. Então, esse é o recado que nós queremos dar. Certo. Sérgio, ainda sobre a luta dos trabalhadores, o processo de unificação e a pandemia, de unidade, não de unificação, né, de unidade das pautas, também esse 1º de maio marca, de certa forma, a volta das pessoas para as ruas, né? Já que, felizmente, embora a pandemia não tenha acabado, ela já arrefeceu bastante, felizmente também por conta da cobertura vacinal. Eu queria saber também um pouco da importância dessa luta da classe trabalhadora nas ruas, nesse processo de ocupação das ruas que acabou bastante prejudicado por conta do isolamento social. O principal instrumento de luta da classe trabalhadora é a sua capacidade de se mobilizar, de fazer manifestações. Isso é uma marca da classe trabalhadora. Então, nós estamos felizes, né, que nesse ano, depois da pandemia, nós vamos conseguir fazer o primeiro grande ato presencial. Isso nos alegra, porque nós vamos encontrar companheiros e companheiras. Aliás, né, o 1º de maio é muito bom por causa disso, porque encontram várias categorias ali, né, os metalúrgicos, os químicos, os professores, né, podem se entregar, trocar ideia, né, conversar sobre a realidade de cada um. Então, é um momento especial na nossa vida, né? Então, será um grande ato e esse é o recado que nós queremos dar. O momento que a gente vive é um momento muito, muito difícil e muito duro. O que colocou o Brasil nessa situação foi exatamente a ascensão da extrema-direita, com a sua política de ódio, de discriminação, de endeusar o individualismo, de colocar o indivíduo acima do coletivo, de não ter solidariedade. E a saída para o Brasil é o que é uma marca da classe trabalhadora. É a luta, é a organização, é a solidariedade, o companheirismo, a compaixão, e é isso que nós queremos mostrar para o povo brasileiro. Esse é o caminho que o país tem a seguir. Nós estamos a 6 meses da eleição da nossa vida e a classe trabalhadora será fundamental. Então esse é o recado do 1º de maio. A classe trabalhadora vai seguir unida para derrotar Bolsonaro e reconstruir o Brasil. Sérgio,
Você falou de tudo isso, essas pautas dos trabalhadores neste dia tão importante, o Dia Internacional, né, dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Esse ato nacional que vai ser realizado na Praça Charles Miller neste domingo, aqui na capital paulista. Mas também é um momento de cultura, né? Porque o ato em si tem um ato político, as falas, as pautas da reivindicação dos trabalhadores. E aí, mas esse momento de alegria, de festividade com shows musicais. Eu queria que você falasse para a gente também essa mistura, essa importância que faz parte e se faz necessário. Isso é uma outra marca muito importante do movimento sindical. Desde a sua fundação no Brasil, né, no início do século passado, o movimento sindical já promovia, né? Promovia a cultura nos bairros, o teatro de rua, promovia shows. Isso sempre fez parte da vida dos trabalhadores. A gente luta, mas a gente luta com alegria também, né? Então nós vamos ter 2 momentos na Praça Charles Miller, né? Das 10 horas da manhã até as 2 horas da tarde, que será o ato político, e que vão falar lideranças do movimento sindical internacional, vão falar os partidos políticos, vão falar os grandes sindicatos, as centrais sindicais, o presidente Lula, que encerra o ato político, e depois nós vamos ter atividade cultural, um grande show, que vai estar lá o Dexter, vai estar a Daniela Mercury, né, que o povo merece também, né, ter um mega show. Daniela Mercury, que é super parceira, vai encerrar a parte cultural, e é um momento mesmo de confraternização das categorias, de ter um pouquinho de cultura, um pouquinho de alegria também, porque a luta é feita com alegria também. É verdade. Com certeza. E com isso, quero agradecer demais a participação do Sérgio Nobre, que é presidente nacional da CUT, trazendo, então, essas informações desse grande festejo, dia de homenagem e dia de luta também e de resistência da classe trabalhadora, 1º de maio. Sérgio, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Maria, Cosmos, sempre um prazer estar aqui com vocês. E um abraço aí ao público da TVT. Abraço, Sérgio.